Então, agora estou gravando. Então, a gente está hoje no nosso 7º dia. Nesse 7º dia, a gente então vai começar fazendo o nosso mantra de abertura. Então, por gentileza, tragam as mãos em frente ao peito, na pose da prece, ou Prana Mudra. Mudra é mão, essa pose da prece, as mãos da prece. Os polegares tocam o externo, as palmas das mãos sofrem uma pequena pressão, os cotovelos estão alinhados e a gente começa uma respiração lenta e profunda a partir das nossas narinas. A boca fica fechada. A gente inspira, expira e aos pouquinhos a gente vai alongando essa inspiração e expiração. Tente nesse momento trazer o foco total para você mesmo. Seu corpo, seus desconfortos. Vou colocar um mantra de abertura. Na verdade, hoje são 2 mantras em sequência. Om Namo Gurudev Namo. E na sequência eu vou tocar o Adgurename, depois eu explico para vocês. Então, inspirem profundo. Inspirem para entoar. Inspirem profundo. Segura um pouco o ar. Contrai o assoalho pélvico. Faça uma contração do assoalho pélvico. Puxa o umbigo para dentro e para cima. Expire. Relaxe. Essa contração do assoalho pélvico, a gente faz isso com muita frequência na yoga. É um movimento que você trava, né, do esfíncter aos órgãos genitais. A gente puxa o umbigo para dentro, a gente puxa o umbigo para cima com ar dentro. A gente inspira, trava, expira, relaxa. Tem muitos movimentos na yoga que são feitos com esse
movimento que a gente chama de Mulband. Então é uma trava, trava raiz que chama, né? Ou Mulband. Ela é muito importante para manter, para puxar as energias dos nossos chakras inferiores ao mesmo tempo, né? É um movimento que tem benefícios na saúde muito grandes. A gente combater incontinência urinária, problemas que a gente pode ter eventualmente quando a gente for um pouco mais velho. Então a gente faz essa trava, né? Você inspira, trava tudo, puxa o umbigo para dentro, para cima e vai travando o períneo, uretra, tudo. Então, só para explicar isso, esse é um movimento que a gente faz com muita frequência. Eu não sei se vocês conseguiram assistir ontem o TED da Valerie Kaur, né? Que é um TED maravilhoso. Se não viram ontem, vejam hoje ou vejam quando der. Ela fala sobre a dimensão do amor revolucionário, que é um amor, né, que eu falei que se estrutura em três pilares, que é amar a si mesmo, amar o outro e amar os adversários, os inimigos, ou as pessoas que se contrapõem a você. É um exercício complexo, mas ele é primordial para entender essa dimensão completa do amor, que na yoga é chamada de prema. Nosso assunto de hoje, né, para a gente dar um pouco de continuidade, é a ideia da coragem. E a gente se pergunta se coragem sempre é uma virtude. Eu acho que a gente construiu na nossa cultura a ideia da coragem dos heróis, que são aquelas pessoas que se sacrificam, suplantam seus medos e aí, né, vão para cima, vão para frente e etc. Agora, esse tipo de coragem, né, de você superar o medo e ir para cima, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Você imagina o quão corajosos eram os soldados da SS. Corajosos, bravos, né? Não tinham medo de nada. Mas essa coragem ela foi absolutamente direcionada para a produção da maldade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa dimensão do que é a coragem, porque ela tem a possibilidade de servir ao bem e servir ao mal. E, portanto, a coragem nem sempre é uma virtude. Se ela serve ao mal, então ela não é uma virtude. A gente diz, então, que a coragem se torna virtude quando ela aciona a força da sua alma e que, portanto, ela pode ajudar a servir ao outro ou a uma causa generosa. Então, quando você aciona a força da sua alma para servir ao outro, para ajudar ele ou uma causa, a gente está fazendo uso da coragem como virtude. Se a gente ainda não se restringe a coragem a ações que estão só direcionadas a nós mesmos, ou seja, ao egoísmo, a gente pode dizer que a gente está ancorando a coragem e transformando ela numa virtude. E, portanto, ao servir o outro e a colocar a minha ação numa causa que seja generosa e que não está a serviço do meu ego e por isso egoísta, a gente pode dizer que essa coragem ela supera, a gente consegue superar os nossos medos. A vontade de servir ao outro, a vontade de servir uma causa, a vontade de suplantar o eu, ela é tão forte que os medos assim se anulam. Então a coragem, ela é feita de vontade. E quando a gente destrincha a etimologia da palavra coragem, tem a ver com cor, né, que é coração, e age, que vai estar vinculado ao verbo agir. É agir com o coração. Só que não é agir com o coração, senão na dimensão do agora. O fato de eu ter sido corajoso no passado não significa que eu serei corajoso no futuro.
o fato de eu projetar coragem no futuro não significa que agora eu vou agir de uma forma corajosa. Então, coragem enquanto virtude, ela está vinculada ao momento do agora. Eu preciso agir agora, e eu preciso agir agora com base no coração. Quando eu falo de trabalhar a dimensão do agora, né, ou agir agora, eu posso dizer que é uma virtude que precisa ser trabalhada. Porque ela precisa lidar com dois aspectos. Aspecto número 1, a gente não pode ter medo do futuro. E, em alguma medida, a gente precisa superar o medo de se ferir. Lembrando que a gente tem uma mente negativa que nos ajuda a sobreviver aos perigos. Mas significa que para agir de maneira corajosa, a gente vai ter que ter consciência, mas a gente vai ter que suplantar essa dimensão dos nossos próprios medos. E também a coragem, ela de alguma forma, ela vai ter então que lidar com essa projeção de futuro, essa possibilidade da gente se ferir, mas ela vai ter que resolver também feridas do passado. Olha como é que essas dimensões são importantes. Se eu projeto, preciso projetar as consequências, os resultados, para ter consciência disso. Mas eu não posso me apegar totalmente a eles, porque senão eu não ajo. Ao mesmo tempo, todos os meus traumas, todos os meus medos, todos os meus apegos podem me fazer também não movimentar. Só que a gente não pode esquecer que nunca o presente é exatamente igual ao passado. Portanto, se eu estou me pegando ao passado, eu estou me apegando a algo que não será necessariamente o agora. Então, essas duas travas, para a gente agir com coragem, elas precisam ser suplantadas. A trava do passado, de a gente achar que aquilo que vai acontecer agora é exatamente igual ao passado, e jamais é, até porque somos diferentes a cada respiração, e nem as travas do futuro, que por mais que a gente não haja de forma inconsequente, a gente ficar projetado às possibilidades de erro do futuro fazem com que a gente não consiga agir no agora. Então, ontem eu tive uma discussão muito interessante com uma pessoa muito querida, que a gente vive o paradoxo. E é um paradoxo muito importante no contemporâneo, que está posto. Nós devemos agir e manter a quarentena, o confinamento, pensando nos impactos da saúde pública, ou a gente precisa agir pensando nas consequências que os confinamentos terão para as pessoas que dependem economicamente das suas vidas nas ruas. E o interessante é que é um paradoxo, cuja resolução, gente, ela vai pender necessariamente para um lado, né? Dos extremos, pensando nos extremos. Eu preciso movimentar na rua e esse tipo de economia, porque senão colapsa, e no futuro as pessoas. E por outro lado se eu não faço um confinamento, como é que eu vou lidar com esse vírus? As pessoas, mais uma vez, elas caminham para os polos. Não, a economia é mais importante. Não, a saúde é mais importante. E isso está colocado agora. A gente precisa de ter coragem, aqui nesse sentido, para tomar uma decisão. Para nós mesmos, para aqueles que a gente ama e para aqueles que, de alguma forma, são nossos adversários, inimigos ou os nossos desafetos. A gente precisa tomar decisão com base nessas 3 dimensões. E para isso eu preciso ter coragem. Ok? Então vamos... Hoje eu falei que fiz uma provocação. Nós vamos fazer uma meditação que é linda. Mas ela é linda mesmo. Ela chama Meditação do Escudo Divino para Proteção e Positividade. O que envolve essa meditação, né? Eu fui lendo alguns textos dos livros de yoga, de treinamento que eu tenho, e tem uma descrição muito bonita, que é uma meditação que traz a compaixão do universo que se expande para você. E essa compaixão do universo,
né? Que é uma frase quase que o Goethe falava, né? Que quando você imagina demais uma coisa, pensa demais uma coisa, projeta demais uma coisa, o universo conspira a seu favor. Acho que é a mesma lógica na yoga. À medida que você deixa que o universo te abrace, ele vai criar um escudo divino para te acompanhar durante os seus momentos de provações e tribulações. Essa meditação ela vai nos dar positividade, vai nos dar destemor, vai nos projetar felicidade, vai nos ajudar a gente eliminar esse sentimento de solidão e separação da alma. Vai ser um momento de conexão nossa com o divino. É uma meditação que a gente vai reproduzir um som que é o Ma, Ma, M-A, mas de uma forma muito alongada. E a Marina está rindo porque eu falei assim, ela vai ser uma meditação que ela vai adorar, porque nós vamos fazer Ma, Ma, o tempo todo. Vocês vão ver que lindo. E aí quem tem amigos paulistas sabe que Marinas, Marianas é tudo mar, né? Bom, então é uma meditação que ao mesmo tempo ela nos remete ao som que um bebê faz quando chama sua mãe. Ma, ma. Então é como se o universo se tornasse a nossa mãe. E ele e o universo vêm para nos dar conforto, para nos auxiliar. Então toda vez que a realidade, o universo parecer hostil, indiferente, sem resposta, e a gente acabar ficando cético, cínico, desesperançoso, a gente usa essa meditação. Porque a gente precisa se conectar de novo, porque senão a gente não sente a plenitude, as possibilidades que a vida nos dá. Não é? Então, quando você tem um escudo forte, você se sente protegido das ações passadas, você se sente ancorado e você se sente capaz de manter alerta e acordado das verdadeiras tarefas que a gente tem para a nossa vida. Então, esse mantra promete muita coisa, né? Na verdade, promete a nossa conexão, a nossa reconexão com essa ideia de que o universo, a natureza são as nossas mães, é a nossa mãe que está para nos proteger. Como é que é a pose? A gente vai, eu vou precisar abaixar um pouco a câmera, se sentar de forma que o nosso joelho direito fique elevado. É uma posição, parece relax, né? E aí, nós vamos encaixar essa curvatura do pé, a primeira curvatura do pé esquerdo no pé direito. Vocês estão vendo aqui a minha pose, meu joelho levantado. E a minha curva do pé, essa primeira porção, ela encaixa um no outro. Eu vou fechar um punho com a mão esquerda e vou apoiar na lateral do meu corpo para dar esse equilíbrio. Então, primeiro vamos no pé. O pé direito bem ancorado, o joelho levantado. O meu pé esquerdo fazendo esse encontro de curvas. A minha mão esquerda em punho, eu apoio aqui na lateral. Tá? E com a mão direita eu vou fazer uma espécie de concha. E nessa concha eu vou colocar a concha sobre o meu ouvido direito. Eu vou criar uma acústica, né? Uma concha acústica em volta do meu ouvido. Sente ele bem encaixado na orelha, né? Então eu vou sentar no chão, elevar o joelho, como estou explicando, pé firme no chão, a sola do pé se encontra. Com meu punho esquerdo, eu vou criar uma base de apoio e vou fazer uma conchinha na minha orelha. Nós vamos experimentar essa meditação por 6 minutos. E aí, com 3 minutos, eu vou abaixar o som e pedir para vocês trocarem de lado. Vai ser a mesma coisa, só que do lado oposto. Ok? A gente vai inspirar e cantar. Vocês vão seguir o fluxo. Vocês vão seguir o fluxo do mantra. E vão se inspirar nele, se projetar nele. Ok? Então, na metade do tempo eu vou abaixar
Vocês vão mudar de lado, ou seja, vão fazer a posição contrária e vão continuar a meditação. Firme? Então vamos para o nosso encontro. Vibrem à medida que vocês vão cantando. Vão sentindo o corpo vibrando junto. Continuem, vão invertendo a posição para o outro lado. Troquem de lado.
Ok, inspirem profundo. Expirem. Fique em você por alguns segundinhos. Deixa o som ainda reverberar na sua mente. Ok, inspirem. Expirem. Abram os olhos. Gente, essa é a meditação do escudo divino para proteção e positividade. A gente faz essa meditação por 11 minutos no mínimo. A gente fez 6 minutos, 6 e pouco. Então a gente faz 5 minutos e 30, a gente troca de posição. Então quando a gente faz às vezes 22 minutos, 11 posições, 11 minutos de um lado, 11 minutos do outro. Quanto mais você vai se acostumando com o mantra, mais você vai entrando fundo nesse chamado de mantra, que vibra, gente, todo o seu corpo. Sua caixa craniana vibra, sua pituitária ativada, seu corpo vibra, suas entranhas. É maravilhoso. Então, essa é a nossa meditação de hoje. Vamos encerrar nosso encontro com os 3 longos sadhanas para fechar. Então, as mãos à pose da prece. Vamos inspirar uma vez profundo. Expirar. Vamos inspirar para os 3 sadhanas. Não. 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 Satnam. Muito obrigado. Tenham todas um bom dia. Marina, se precisar correr para acordar o pimpolho, vai lá. Mas de qualquer forma, essa é a meditação de hoje. É uma meditação muito bonita, né? Assim, Compartilha.